Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Agora a gente vai falar sobre o Muscle Contest Ultimate. Eu estive lá, né, foi no sábado, a gente tá fazendo esse review na segunda-feira, porque ontem, na terça, eu tô meio bugado ainda, porque eu estive no campeonato e o retorno do Paraná foi bem conturbado, ontem o dia foi bem difícil, né? Então vamos falar aqui sobre o que eu vi lá no campeonato. Então vou passar tudo para vocês, da minha opinião, sempre sendo sincero aqui. Então você que está aqui, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, você que quer ajudar muito a melhorar o engajamento. Se você gosta do conteúdo, não deixa de dar aquele joinha, porque o YouTube entende que assim você está gostando e envia para mais pessoas, e aí você está me ajudando muito, valeu? Vamos lá! E rapaziada, o bom dessa competição é que o Gorila olhou, né, avaliou todas as coisas, pensou num passo, né, aquele passo que ele daria para realmente a gente ver o Júlio Gorila chegando com todo o potencial dele, porque vocês não fazem ideia do potencial do Gorila, mas ele segue a metodologia dele. Ele e o Saizen chegaram a alinhar para a galera que fala assim, ele não segue o cara. Todo atleta chega no coach e fala assim, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assado. Se der para mais ou menos manipular a sua preparação dentro do que eu estou acostumado, todo coach que se preze, todo guru que se preze, senta com o atleta e conversa como e o que funciona para ele. Mas dessa vez eu acho que com o Pacho agora, o Gorila vai se entregar na mão do Pacho no sentido de deixar o Pacho fazer toda a preparação. Não sei ainda não como eles fizeram o ajuste de treinamento, se o Pacho vai passar, como é que vai fazer, mas eu sei que o Gorila já admira o trabalho do Pacho já faz um bom tempo e eu tenho certeza que os dois trabalhando junto, eu já tinha falado com o Pacho também e o Pacho falou, cara, seria foda eu e ele trabalhando junto. Então, querendo ou não, essa competição serviu para a gente ver aí que o Gorila e o Pacho podem fazer um trabalho excepcional junto. E agora vamos ver aí como é que vai ser aí para as próximas competições. Eu não sei se ele já vai para esse do Recife agora ou se ele vai se preparar um pouco mais para o Pacho poder alinhar mais um pouco a preparação e alinhar mais o físico do Gorila com a dieta e a manipulação do Pacho. Mas minha opinião, essa dupla aí vai dar muito bom. A página Old School Maromba News já fez o post e agora a gente torce aí para que o melhor aconteça. Então, rapaziada, como eu falei para vocês, aconteceu aí o Muscle Contest Ultimate, na verdade todos vocês sabem, onde tivemos aqui, primeiro eu vou falar sobre o top 3, Gabriel Zancanelli, PH e o Zardo, que impressionou nessa competição. Como vocês podem ver, ó, eu já vou falando aqui para vocês, cara, na minha opinião, qualquer um dos três que vencesse, eu acho que não haveria reclamações, né? O Zardo estava extremamente condicionado, não tinha a melhor estética, dos três, no caso, ele tinha a pior estética, faltava um pouco de volume ainda, mas o cara acaba de pegar o seu Procard, mas condicionamento, ninguém estava com condicionamento nem perto do Zardo. Ele estava realmente incrível. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o vídeo aqui não é 100% honesto com o que a gente via lá. Eu posso falar para vocês, pessoalmente a gente viu uma coisa, no vídeo às vezes diferencia um pouco. Então, algumas pessoas podem achar que os caras não estavam condicionados, mas quando você olha, pessoalmente você via uma coisa principalmente. O PH, ele estava muito denso, cara. Quando ele entrou para fazer as primeiras poses, não estava tão denso, mas conforme ele ia posando, parece que a musculatura ia puxando, né, aquela água que estava sobre a pele e foi melhorando muito a densidade dele. O Gabriel Zancanelli não estava tão denso, ele caiu da escada, então tipo, isso com certeza atrapalhou a finalização dele. Ele estava com um pouco de camada de água quando você via em algumas transições, em alguns encaixes de pose, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na minha opinião, cara, qualquer um dos três poderiam levar. No duplo bíceps de frente, como vocês podem ver, o melhor, a galera não entende ainda sobre frame, deu para perceber. Eu vou fazer um vídeo sobre frame. A galera ainda entende o frame como a estrutura, mesmo sem ela estar pronta. Tipo assim, o cara tem a ossatura larga, ele tem um frame melhor. Ainda não, ele tem, vamos dizer assim, uma margem muito grande para ter um frame melhor. Um exemplo, muita gente vai falar que o PH tem um frame melhor que o Zanca. Cara, frame é o contorno, tá? É tipo o formato que você tem. Seria basicamente o mesmo que o shape, né? É a forma que o atleta tem. Seria o frame, para ser um pouco mais específico. Às vezes eu deixo de usar termos técnicos igual algumas pessoas, porque eu falo pro povão, né? Quem me acompanha é o povão, eu não vou ficar com... Ai, não, porque a silhueta... Não, vamos falar povão.
a forma do bagulho. O frame basicamente é o que você tem de estrutura óssea e quanto de massa muscular você conseguiu preencher. Não é só estrutura óssea. Tem cara que é largão de osso, mas falta muito músculo, né? Então o PH, ele tem uma margem para ter um frame melhor do que o Zanca. Mas hoje o Zanca ainda tem um frame melhor, né? Então não entenda o frame como preenchimento, porque o cara pode ter um preenchimento bom e um frame ruim, e não entendam que o cara tem uma estrutura boa, porém o frame ainda é ruim, né? Então o PH ele tem uma margem para crescer muito grande. O frame do Zanca, olha como é mais agradável o contorno aqui do Zanca no encaixe da panturrilha, da cintura, no encaixe da cintura, vindo aqui com o vasto lateral, cria uma forma muito bonita, vem afunilando e depois ele abre de novo naquele velho formato, como, se eu não me engano, o Carlos Analista usa o formato de ampulheta, né? Se eu não me engano, ele fala bastante sobre isso. É basicamente isso que é o formato em X, né? Só que a forma como o Carlos fala é mais agradável porque a ampulheta realmente ela tem o formato redondo. Um X já é um quadrado praticamente, né? As linhas são muito retas, melhor dizendo. Então, o PH, ele falta esse frame, preencher um pouco mais a estrutura dele para ele ter esse frame, ter um desenho mais estético, né? Porque, na minha opinião, em densidade e condicionamento, ele ainda estava superior ao Zancanelli. Vamos ver aqui na pose de lado. Ó, ficava evidente, ó, como o glúteo dele aqui ficava mais denso, ó. Deixa ele posar. Olha como a perna, você via a evidência de densidade, ó, no glúteo, no posterior, na coxa, mais do que o próprio Zancanelli. Olha como o Zardo aqui, ó, a densidade do peitoral dele estava incrível, ele estava muito seco, né? Então, você vê a questão do frame quando você vê aqui o formato do PH de lado. Vê como de lado ele impressiona muito, parece que ele tem muito mais músculos do que o Zancanelli. Quando é de frente já não tem essa mesma impressão, porque de frente que você vai avaliar o frame do cara nas poses de duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costas, semi-relaxado já mostra muito sobre o frame do atleta. Mas olha como ele estava muito denso. Então, na minha opinião, o PH venceria o Zancanelli na densidade, o Zancanelli venceria, né, na forma, na muscularidade. Olha como no duplo bíceps de costas, o PH tem um formato muito bacana, já melhora demais, fica bem melhor do que o duplo bíceps de frente. E isso às vezes é um encaixe de pose. Ó, como aqui ele está muito denso, mas o Zanca também está muito denso. Então nas poses de costas, você via que estava praticamente pau a pau. De vez em quando, ó, o PH acerta a pose, o dorsal dele incha e desincha, ó. Vê aqui, ó. Então, ele precisa, cara, arrumar demais as poses, cara. Ele, tipo, oscila. Se liga. Olha como o Zanca fica estático no formato. E olha como aqui, ó, o PH vai ficar perdendo a contração do dorsal. Não é bem uma contração, porque ele tá com o dorsal praticamente alongado. Mas ele fica perdendo o volume de dorsal durante a pose, ó. Se liga, ó. Ó, tá vendo? Nesse momento aqui, ó, você vê que o Zanca abre e fica aberto, ó. O PH você vê que ele fica, fecha, abre, fecha, abre, ó. Isso, cara, faz o cara perder nas poses. Em shape, quando você olhava, você falava assim, puta que pariu, dá pro PH levar. Olha a densidade da perna do PH, em nível de densidade. Recorte você vê que o Zanca tem também, mas aquele aspecto sólido, o PH tava bastante. E como eu falei para vocês, o Zardo, incrível, ele foi o coringa dessa competição, chegou bugando, pegando o top 3, foi merecidíssimo, o top 3 dessa competição estava muito bem, o Zanca poderia estar mais seco, o PH poderia estar mais seco, eu acredito que o PH mais seco pode impressionar muito. E agora vamos falar sobre o mesmo momento, só que na final. Isso, na final. Ó, olha como aquela ideia de frame que eu falei para vocês. Olha como parece que o Zanca é mais preenchido do que o PH, mesmo o PH tendo um peso superior, sendo muito mais musculoso, vamos falar assim. Na hora do encaixe da pose, o frame do Gabriel Zancanelli chama bem mais a atenção. Só para vocês terem ideia, como eu falei para vocês, olha só. Eu vou pôr a mesma pose, do... Deixa eu ver qual pose eu vou escolher do PH, para ser um pouco mais... Vamos pôr abdômen e coxa. Vamos lá. Para vocês notarem aquilo que eu falei para vocês, ó. Vamos lá. O que eu falei para vocês ainda agora. Vamos ver abdômen e coxa. Ó, olha a densidade do PH aqui
E olha a densidade do pH aqui, como muda de um momento para o outro. Então, o físico do bodybuilder, ele muda de acordo com as manipulações que os caras vão fazendo, ó. Você vê que aqui ele estava muito mais enxuto e acabava mostrando até um pouco mais de densidade. E agora a gente vai falar sobre a colocação do Júlio Gorila, cara, que infelizmente nessa competição ele não foi bem. O Gorila apresentou um shape muito bonito. Eu não vou falar sobre posicionamentos, até porque ficou em quarto, ficou em quinto, até porque a gente estava muito ligado na preparação do Gorila. Então você falar assim, ai, foi justo ou foi injusto, não seria correto da minha parte, porque você se envolve emocionalmente na preparação do atleta e isso faz com que você não tenha um julgamento correto. Principalmente se eu fosse um juiz, nesse momento eu teria que sair, né, da fileira da arbitragem, porque provavelmente eu não faria uma arbitragem correta. Inclusive lá com o Tamer, eu e ele conversou, lá no momento discordei bastante dele, conversei bastante com ele, revendo as imagens, a gente já olha assim, já fala, opa, será que eu estava vendo tudo direito? Então, justamente para não cometer o erro de eu e o Gorila, a gente é amigo, irmão, cara. Então, eu prefiro me abster. Eu vi que no vídeo anterior a galera tava cobrando muito sobre eu fazer o vídeo sobre essa competição, mas, cara, vocês não fazem ideia de como eu cheguei cansado ontem. Eu cheguei ontem, para quem não sabe, dirigindo, e aí fiz um vídeo, até porque era a pedido da Adaptogen sobre o campeonato do Fábio Júnior, e já fui para casa, cara, apaguei. Então, fica aqui a avaliação dessa competição. Vou fazer mais vídeos aí para falar Gabriel Zancanelli versus Fábio Júnior, quem se daria melhor nessa competição aqui. Vou fazer vídeos para falar sobre o frame, vou fazer vídeo para falar sobre várias outras coisas. Então você que não quer perder esses conteúdos, se inscreve aqui no canal, deixa o like para melhorar o engajamento. Se ajuda demais. Se você gosta do conteúdo, dá essa força, dá essa moral, valeu? E eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.